E bateu o desespero, hein? Olha, o Bolsonaro, faz alguns meses, ele deu uma declaração dizendo que ele tinha uma carta na manga, ele tinha uma bala de prata para não ser preso. E ali, ele deixou ali no ar que ele chantagearia alguém ou algumas pessoas para que na hora H ele não fosse preso. Pois bem, parece que o Bolsonaro usou, ou pelo menos tentou usar a sua bala de prata. Não foi coincidência, agora sabemos que ele passou o ano novo em Alagoas. Lembrando, o casal de fachada, a Micheque está em Brasília, fica lá, se encontra com amigos, familiares, um monte de gente, e o Bolsonaro foi para Alagoas e depois foi para o Rio de Janeiro, para Angra dos Reis. Está apavorado o Bolsonaro. Em Angra dos Reis ele foi avisado que, agora, a partir do dia 8 de janeiro, começam as operações da Polícia Federal contra a gente graúda. Por que começam? Porque mudou o Procurador-Geral da República, o Gonê. Olha, Bolsonaro, o Gonê não é bolsominion igual a Bia Kicis dizia, não. O Gonê ele vai pra cima, viu? A coisa vai ficar difícil. Então, o Bolsonaro já prevendo aí que poderia ser preso. O Bolsonaro achou que ia ser preso dia 8, ele achou que dia 8 seria preso, ou no máximo dia 9. Prevendo isso, o Bolsonaro se encontrou com Arthur Lira em Alagoas. É engraçado, eu fui ver a cobertura da mídia sobre isso. Arthur Lira recebeu o Bolsonaro em sua residência. Bolsonaro se encontra com Arthur Lira na casa do presidente da Câmara dos Deputados. Eu falo, que coisa, né? O Arthur Lira mora... nem é o lugar onde ele mora, em Alagoas, tá? É uma baita de uma mansão gigantesca. O Arthur Lira também tem fazendas lá, que ele comprou, sabe-se lá como. Assim, são coisas assim, que você fala, nababescas. Mas para a imprensa, é uma residência, é uma casa. Quando o Lula ficou 2 meses em São Paulo, numa casa nos Jardins, aí era todo lugar, a mansão de Lula. O Metrópolis mandou um repórter para revirar o lixo do Lula, para falar qual era a marca do vinho que o Lula bebia na mansão dele. Mas o Arthur Lira é uma residência, tá? É o mesmo veículo, Metrópolis. Para o Metrópolis é casa, a mansão, tá? Então se encontraram Bolsonaro e Arthur Lira. E aí a coisa foi tensa. 1 hora ali de conversa tiveram, mais ou menos. Vazou para a imprensa. O bolsonarismo vazou isso para a imprensa, tá? E o Arthur Lira foi obrigado a confirmar. Ele falou, eu convidei o ex-presidente, porque é um ex-presidente, eu convidei para um café. Tá bom, foram só tomar café, né? Falar de nada, só, bom esse café, o que? É arábica. Bom grão, hein? Gostei. É plantação lá na minha fazenda. Bom, será que foi assim a conversa? Não foi. Tudo indica que o Bolsonaro usou ou tentou utilizar a sua bala de prata e rastejou para Arthur Lira. Olha, Arthur Lira, interceda aí a seus amigos no Supremo Tribunal Federal, principalmente ao seu amigo Gilmar Mendes, para que eu não seja incomodado, porque os rumores dizem aí que serei preso. Não sabemos quais as palavras foram utilizadas, mas o que sai aí em vários veículos é que a conversa foi num tom ali de, tá ruim a coisa, tá ruim. Você é presidente da Câmara, eu quero saber aí o que você pode fazer por mim. Lembremos, o Bolsonaro, durante o governo dele, ele permitiu um escândalo de corrupção chamado de Bolsolão, aqui por mim, mas que a imprensa chamava de orçamento secreto, para parecer que não era crime. Às vezes, aliás, muitas vezes, a imprensa utilizava, o Jornal Nacional principalmente começou a utilizar o jargão orçamento paralelo. Por que paralelo? Porque aí realmente não parece que é crime. Tem um orçamento aqui e tem um aqui paralelo. Você pensar, paralelo não quer dizer que é crime. Tem uma rua aqui e tem uma rua paralela, outra rua é paralela da outra, coisas paralelas. Secreto ainda falava, nossa, secreto e tal, mas nem parece, não inventaram um nome como Bolsolão, não falava assim. Falavam da maneira mais suave possível para parecer que era uma coisa normal. E ali, o Bolsonaro deixou que o Arthur Lira gerenciasse, mais ou menos, antes não era o Arthur Lira, quem gerenciava era o Davi Alcolumbre e tinha um deputado que também é do Centrão, que era o relator do orçamento. Depois, nos 3 últimos anos do governo Bolsonaro, inclusive quando ainda era o Rodrigo Maia presidente, num dos anos,
O relator do orçamento, que lembremos, o orçamento é votado só em dezembro, então o relator do orçamento é indicado em julho, agosto. O Rodrigo Maia já era praticamente um ex-presidente da Câmara em atividade. O Arthur Lira já estava ali fazendo a campanha dele, estava ali uma briga pela sucessão e tudo mais. O relator era da confiança do Arthur Lira. Então o Arthur Lira e seus amigos gerenciaram este orçamento secreto por mais ou menos 3 anos. Nesses 3 anos foram aí na ordem de 53 bilhões de reais que o Arthur Lira podia escolher, junto, obviamente, do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Pacheco, principalmente do Davi Alcolumbre, para quem ia. Olha, não sei quem vai ganhar 50 milhões hoje, ó. Não sei o quê. Não sei quem vai ganhar 10, não sei quem vai ganhar 5. Chegou a dar briga lá no bolsonarismo, porque alguns parlamentares bolsonaristas viam que eles estavam levando muito pouco. Nossa, na mesma votação, Carla Zambelli leva 10 milhões e não sei quem levou 50. Vale o voto. Por quê? Porque o voto dela já é dado como certo para o nosso lado. Então, dá ali para ela uma migalha e pronto. Então, tinha orçamento secreto rolando para todo mundo. Quer dizer que todos os deputados usavam isso para cometer crime? Não. Mas vimos muitos casos, inúmeros casos. Casos assim em que o parlamentar, e aí o vice-líder do governo Bolsonaro que o diga, roubava todo o dinheiro. E o Bolsonaro e o Arthur Lira estavam bem juntinhos nisso aí. Difícil falar que o Bolsonaro não sabia que tinha coisa errada acontecendo. Era muito difícil, afinal era ele quem assinava, eram os ministros dele quem assinavam isso. Para os ministros começarem a assinar para ir verba para deputado federal e para senador, sem saber para onde vai a verba, olha, manda 30 milhões aqui a pedido de sabe-se lá de quem, para a cidade tal, tá? Para quê? Não importa, manda 30 milhões lá para o prefeito. O ministro assina, sem saber quem está mandando a verba, por quê, para quê, sem nada, correndo risco de crime. Você vê, pô, estava rolando muita coisa. Pois bem, imagine que não é o único escândalo. O Arthur Lira teve o escândalo dos kits de robótica que o Gilmar Mendes o salvou. Ficou devendo uma aí para o Gilmar, não sabemos como é que foram as coisas. Pois bem, o Arthur Lira tem outros escândalos, lembremos, o mandato dele está por uma liminar. O Arthur Lira ele é ficha suja. Então, enquanto em 2018 o Tribunal Superior Eleitoral rasgava acordo com acordo internacional, tratado internacional com as Nações Unidas, para não deixar o Lula ser candidato à presidência, o Arthur Lira, que era inelegível, condenado em segunda instância, o Arthur Lira podia concorrer à eleição sob liminar. O Lula não pôde, porque o Lula ganharia do Bolsonaro e tinha golpe ali acontecendo. O Arthur Lira pôde. E pôde assumir também. E pôde chegar a ser presidente da Câmara. E concorreu de novo em 2022. E assumiu de novo e continua presidente da Câmara. Tudo com uma liminar. Uma assinatura e o Arthur Lira cai. Não é nem deputado mais, né? Nossa, Arthur Lira não é mais presidente da Câmara. Não, nem deputado mais ele é. Pois bem, não sabemos o que Bolsonaro disse, mas o Bolsonaro começou a rastejar agora para os seus parceiros aí de crime, dizendo, ó, se eu cair, cai todo mundo. O Bolsonaro já disse isso uma vez há alguns meses, que ó, se eu cair, cai todo mundo, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu vou delatar quem tiver que delatar para eu sair. Já falou que prefere ser morto do que preso e tudo mais, que ele sai, só tem 3 opções para ele. Ou ele se reelegia, ou ele era preso, ou ele era morto. E preso ele não seria. Também não se reelegeu. Sobrou uma. Para ser preso, viu? É isso aí que vai acontecer. Vai ser preso, é o que vai acontecer com ele. Então, vai delatar até a mãe. Não sabemos aí o que aconteceu, mas aí a imprensa começou a falar que, olha, depois dessa reunião com o Bolsonaro, o Arthur Lira começou ali a articular para que governadores boicotassem o evento do Lula. E ali o evento do Lula teria 6 baixas entre os governadores. E na última hora, 13 governadores não foram e nem mandaram representante. Que uma coisa é o governador não ir, mas falar, olha, não fui, mas mandei o vice. Não fui, mas mandei o secretário da Casa Civil. Não fui, mas mandei alguém. Outra coisa é não ir e falar, não quero nem saber desse evento. Um evento que chama Democracia Inabalada. E a pessoa não manda nem... é convidada e não manda representante. Quer dizer, você quer que abalem a democracia? E aí o Arthur Lira começa a esvaziar esse evento. Começa não esvaziou, né? Mas quase metade dos governadores acabaram não indo. Ele dobrou o número de baixas entre os governadores. Eram 6, foram 13, um a mais que o dobro. O Bolsonaro
com essa aí eu vou falar, deu um baita de um tiro no pé, viu? Nos próximos dias a gente vai ficar sabendo desse tiro no pé. Mas foi um baita de um tiro no pé ele tentar esvaziar o evento pela democracia, um baita de um tiro no pé alguns parlamentares aí assinarem manifesto contra o evento. A Procuradoria-Geral da República já começou a investigar e vai dar ruim aí para muita gente por conta disso, viu? Aguardem, veremos nos próximos dias. Enquanto isso, o Valdemar da Costa Neto está em pânico. Pânico. O Valdemar, ele é assim, quando ele tá em pânico, ele começa a atirar para todos os lados. Quando ele tá mais calmo, ele tenta articular nos bastidores. Então teve um momento no começo desse ano em que estavam vazando aí coisas contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda estava em Orlando e vazavam coisas contra ele depois dos ataques do dia 8 de janeiro. Começou a investigação da Polícia Federal, começou a prender muita gente e tal. E aí, o Valdemar chegava atirando para todos os lados, xingava o STF, falava que isso é uma perseguição, tudo mais, que o Bolsonaro é inocente. E aí teve um momento em que as coisas estavam mais calmas. E aí saíram notícias de que o Valdemar está tentando contato com o Alexandre de Moraes, o Valdemar está pedindo para os seus interlocutores ali, ele tem vários no Centrão, para que eles consigam uma ponte dele com a Suprema Corte. O Valdemar acredita que o Bolsonaro não será tornado inelegível. Foi 3 vezes. O Valdemar está tentando, aí o Coronel Cid foi preso e o Valdemar saiu atacando o Alexandre de Moraes. Aí passam algumas semanas, nada estava acontecendo, aí novamente notícias de que o Valdemar está tentando articular nos bastidores, enfim. Agora, bateu o desespero total, o Valdemar não está mais nem usando os assessores dele da imprensa aí, que eu falo sempre, né? Tem um pessoal da imprensa que a notícia sai direto do Bolsonaro, do celular do Bolsonaro, do Valdemar, para as páginas do Globo, do Metrópolis, do UOL, da Folha. No UOL, se bem que a assessora de imprensa do Bolsonaro lá faz tempo que eu não vejo, mas vários aí ainda fazem esse papel aí vexaminoso, passa esse vexame aí de ser assessoria de imprensa de bandido. Tá, tudo em busca de clique, viu? Aí, para você não ter que clicar, eu falo aqui, né? Olha que coisa boa. Então inscreva-se. Aí o que acontece? O Valdemar agora não. Foi ele às redes sociais para falar que o Alexandre de Moraes está se vitimizando, que o Alexandre de Moraes tem que sair do inquérito do dia 8 de janeiro. Porque, afinal, o Alexandre falou numa entrevista que descobriram na investigação que tinha um plano para matá-lo, para enforcá-lo ou para matá-lo. Só que o plano também era para destituir todos os ministros do STF. Então, pela lógica do Valdemar, quem vai julgar isso? Vai julgar outra corte, mas se ia impor uma ditadura, todo o poder judiciário acaba sofrendo quando tem uma ditadura, porque todo mundo que é contra acaba sendo demitido, perseguido, tudo mais. Então o quê? Põe para um juiz que não seria perseguido pela ditadura bolsonarista. Põe o André Mendonça, é o único que pode julgar então, que ele é o único que não ia cair, é isso? Essa é a lógica do Valdemar. Se alguém não gostar do juiz de um caso, simples, ameaça o juiz e aí pronto, o juiz é obrigado a se retirar do caso. Pô, peraí, né? Peraí, eu que tô sendo perseguido por um monte de juiz bolsominion aí, pô, tava fácil pra mim. Fala, pô, vai só ameaçar o juiz até cair num juiz petista. Pô, fácil. E aí ele vai olhar e falar, realmente é perseguição, tchau. Não funciona assim, é a justiça. Então, o Valdemar da Costa Neto está nessa. Qualquer coisa, a gente faz um plano contra o juiz, muda o juiz. Se for outro juiz que não é bolsominion, faz vaza aí que teve um plano contra ele, muda o juiz, até cair num juiz que é dos nossos. Né? Não vai dar. O Valdemar está apavorado porque, pelos discursos aí, o que se está falando na extrema-direita é o seguinte, o Valdemar vai ser preso também. E o PL vai ter o seu registro cassado. O PL tendo o registro cassado, acabou a vida do Valdemar. Acabou a vida dele. A vida dele é ganhar dinheiro com o partido. O salário dele é pago com dinheiro público do fundo partidário do partido dele. Ele, com esse dinheiro, que é o salário dele, ele alugou salas comerciais que ele aluga para o próprio partido, com dinheiro público, paga uma fortuna para ele. Por conta disso, dele ter fundo partidário, a cada 2 anos cai fundo eleitoral para ele gastar também. E aí a gente sabe que onde rola muita grana, e inclusive é o crime que mais falava, né? Caixa 2 é em campanha eleitoral, que é quando eles roubam mesmo dinheiro público do fundo eleitoral. E agora tá para cair nas próximas eleições 1 bilhão na conta do PL. Agora você imagina ele perder essa bolada toda, perder o partido e perder essa teta, onde ele tá mamando
muito e faz muito tempo. Bom, ferra com ele, ainda mais sendo preso. Veja que, olha, ele se mantendo como dono do partido, ele foi preso, voltou e o partido dele ali se aliou ao fascismo, um partido com mais deputados federais. Você vê, ó, ser dono de partido no Brasil, tá bom, tem partido aí de esquerda que foi até compartilhado pelo Bolsonaro, o partido nunca elegeu ninguém. Esquerda, assim, né? A esquerda bolsonarista, né? Se é que existe. O partido nunca elegeu ninguém. A cada 2 anos caiu 1.200.000 na conta do partido. Tá bom, o que mais? Não precisa nem eleger ninguém, né? Fica assim. Tem vários partidos aí de direita também, vários partidos danicos. Você vê, nossa, o partido existe e nunca elegeu ninguém. Por que que eles continuam ali? Cada 2 anos cai mais de 1 milhão na conta de fundo eleitoral. Fundo partidário agora parou, né? Tem a cláusula de barreira, mas o eleitoral sempre cai. Aí é isso. Fica aí. Se não tiver uma cláusula para acabar partido que não serve para nada, como era o PL em determinado momento, acontece isso. Mas pior ainda do que esses partidos que não servem para nada é partido bandido como o PL. Bem pior, viu? Bem pior. Que tem partido que ainda fala, não, a gente defende uma bandeira. Você pode até questionar e tal, mas pior é partido fascista, que defende ditadura. Aí tem que acabar mesmo. E é o que parece aí pelos discursos, é o que estão falando na direita. Eu já falei aqui muitas vezes, parece que estão finalmente chegaram à mesma conclusão. Atrasados aí em meses, mas chegaram à mesma conclusão. Que é, não vai adiantar. E olha, pelo discurso do Gilmar Mendes, foi depois da reunião do Bolsonaro com o Lira. Parece que o Lira não intercedeu ao Gilmar pelo Bolsonaro não, viu? Nem um pouco, viu? Mas nem um pouco. Pelo contrário, viu? Gilmar Mendes bem irritado, mas bem irritado. Falando nominalmente, ele citou Bolsonaro tem responsabilidade inequívoca. Será que ele citar nominalmente, ele estava irritado, Gilmar Mendes? Não foi exatamente por isso? Ele sabe que o Bolsonaro foi rastejar. Será que não sabe? Gilmar Mendes, assim com o Arthur Lira, não sabe que o Bolsonaro foi rastejar para o Arthur Lira? Duvido, mas eu duvido. Agora até a gente tá sabendo. Imagina se o Gilmar não sabia. Ó, peço aí a sua inscrição no canal. Veremos aí, hein? Falou!